a questão ideal para mim sempre foi muito forte. Então, ao passo que o dinheiro não era mais um problema, aí para mim ficou ainda mais evidente a questão de eu queria trabalhar com um propósito forte. Então, quando eu enxergo o Diogo como pessoa, eu enxergo que eu vim para o mundo para criar o mundo que as pessoas vivem. Então eu tô olhando, falando, tá, como que eu construo o futuro da educação? Eu ter essa grande missão, para mim, é muito importante. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o seu videocast da PR Group, que sempre vai trazer nomes da primeira prateleira do empreendedorismo, da inovação e do mercado brasileiro. Como você sabe, se você quiser ficar por dentro de quem vai estar aqui compartilhando conhecimento, é só ficar esperto nas redes sociais da PR, nosso Instagram, nosso LinkedIn e ativar as notificações, não só do YouTube, mas também ali a gente coloca os episódios no Spotify. Se você não quiser parar para assistir, você consegue ouvir enquanto você dirige, está na academia. Então, ative as notificações, fique esperto nas nossas redes sociais. E, como promessa é dívida, a gente sempre traz nomes de referência com histórias incríveis que vão trazer algum tipo de inspiração para quem nos assiste. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui não só um cliente, mas também um parceiro, um cara que eu aprendi a admirar, que tem uma história incrível, que vai passar por vários momentos. Ele é CEO e fundador da Fluency Pass, Diogo Aguilar. Cara, prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai passar aqui a próxima meia hora, 40 minutos de histórias muito legais, mas tem muita coisa para contar. Queria, antes de tudo, te agradecer por ter aceito o convite aqui para participar do PRcast. Eu que agradeço o convite e com certeza vai ser um prazer bater um papo aqui com você, que com certeza muitas figurinhas interessantes a gente vai poder trocar aqui. Boa. Acho que tem gente que vai sair daqui instigado a estudar de alguma maneira, né? Mas eu vou começar justamente por aí. A tua história, né? A gente fala muito de jornada empreendedora aqui no PRcast. E a tua jornada é incrível, né? Saiu recentemente uma matéria sobre vocês na Exame que conta um pouquinho de tudo, mas vou tentar resumir para quem está nos assistindo. Mas você teve um início ali tradicional, né? Muita gente começa a trabalhar em grandes empresas, você também trabalhou por grandes empresas. E aí depois você foi ajudar a construir um site na República Dominicana, do dia para a noite, sem falar o idioma, sem ter passaporte. E aí depois você criou uma empresa de assinaturas, e aí veio a Fluency Pass. A tua jornada é muito rica. Mas eu vou começar por um fato curioso, que é, você teve um insight de criar a Fluency Pass em Malta. Uhum. Como é que foi isso? O ano era 2015. 2015 eu fui fazer um período sabático, na época com a minha namorada, que hoje é minha esposa, a Pamela. E no período sabático, a gente decidiu fazer o sabático com um intercâmbio. Então a gente, nesse processo de reservar um intercâmbio, a gente foi em agência de intercâmbio, a gente falou com algumas escolas e tudo mais, e no fim a gente acabou fechando o intercâmbio com uma agência de intercâmbio. E dentro do processo de viajar e de viver a experiência do intercâmbio, a gente percebeu ali o quanto que tinha de gap de experiência e como isso poderia ser melhorado na visão de um estudante. E aí que foi o pontapé inicial para criar o que hoje é a Fluency Pass, mas que quando nasceu não tinha esse nome. O nome era Intercâmbio Direto, porque era uma solução focada em intercâmbio. E ali a ideia inicial era, se existem as agências, só que nessa experiência tem formas aí de tornar isso melhor. Se a gente criar uma marca, o que essa marca teria que oferecer? Então a gente criou uma experiência totalmente online, que a pessoa podia pesquisar, comparar e reservar, independente de onde ela estivesse, com o preço da escola, sem taxa de agência de intercâmbio. Então, Diogo, quanto custa o intercâmbio na escola? $100. E aí a agência naturalmente cobrava $100, ou às vezes até mais, e colocava taxas, por exemplo, taxa de agenciamento, né? E algumas outras coisas até baseado no câmbio, que é até um pouco natural do mercado, mas a gente abriu mão. Então, a Fluency Pass, naquele momento, já fazia o quê? $100 na escola, então a gente cobrava do estudante
os $100 com o preço do câmbio comercial, sem cobrar um centavo a mais e ainda absorvendo o IOF. E aí a gente vem com uma camada de serviços entregando uma experiência de alto nível. Então a gente juntou 3 coisas aí importantes. Um serviço de alto nível, um contexto de precificação que era o menor possível existente no mercado e toda uma camada de tecnologia para suportar toda essa experiência digital que a gente queria oferecer. E aí em 2019, né, aí deu praticamente uns 3 anos e meio depois, a gente se tornou a maior plataforma online de intercâmbio do Brasil. Quer dizer, você como muito empreendedor também, mas você vivenciou o problema, você fez parte do problema, você ali teve uma experiência ruim, frustrante, difícil de conseguir fazer um intercâmbio, falou, pô, aqui tem uma oportunidade de mercado e hoje construiu uma empresa que vai faturar ali na casa dos 2 dígitos de milhões de reais, né, nesse ano e crescimento para o ano que vem. Então, eu acho que as pessoas também precisam quebrar um pouco essa imagem de que é tudo automático, que é tudo fácil. Uhum. Você foi ali, colocou, como a gente fala, colocou a mão na graxa, viu o problema para depois construir a solução. Mas isso aconteceu nos seus outros empreendimentos ali? Você falou que você montou, né, eu citei, você foi para a República Dominicana de um dia para a noite para construir um site lá, sem falar o idioma e sem ter passaporte. Você vivenciou o problema também? Isso fez parte da tua jornada? Que aprendizados que você trouxe para hoje a Fluency ser o que é? Na época, isso foi 2011. Em 2010, eu era consultor de tecnologia do Walmart. O período que o Walmart estava iniciando no Brasil, assim, a sala do Walmart era praticamente, sei lá, umas 3 salas dessa que a gente está. Então era um contexto bem enxuto. E estava começando um boom, já estava tendo uma onda nos Estados Unidos com o Groupon, e no Brasil os primeiros players já tinham começado a se movimentar, um deles foi o Peixe Urbano. E aí eu lá como consultor queria empreender, queria criar alguma coisa, eu falei, tenho que criar algo posso aproveitar essa oportunidade. Na época foi muito nessa linha, né? Não foi muito, seria como que eu posso ganhar dinheiro? Essa é a visão inicial, né? E ali, dado o pontapé inicial, eu ainda estava prestando consultoria, virando noite, acho que fiquei umas 3, 4 semanas dormindo umas 2 horas por dia. Consegui fazer o lançamento inicial, porque na época nem existia sistema que você depois podia comprar, e aí por isso que teve um monte de concorrente no mercado, né? E aí a gente lançou na primeira oferta, segunda oferta, terceira oferta, todas as ofertas esgotando. Na época, eu ganhava um salário que já era um salário bom, porque eu era desenvolvedor de software, então, com a senioridade que eu já tinha um bom salário, mas ali na primeira para a segunda semana eu já estava ganhando 3, 4 vezes mais. Como é que era o nome? Chamava LiveGo. LiveGo. E aí a gente chegou a ter 10 pessoas no time, 250 parceiros, e chegou a ter um faturamento razoável. Só que a gente pegou um boom de primeiro ano, do primeiro para o segundo ano começou a entrar muitos players no mercado. E aí o mercado começou a saturar. Então o parceiro já estava mais numa linha de sustentar os parceiros atuais do que buscar novos parceiros, porque a demanda também baixou, porque ela distribuiu com um monte de player. E nesse período, nesse ato do primeiro para o segundo ano, eu fui para um evento com meu sócio na época, que é o Bruno, que hoje é o CTO da Fluency Pass, e aí a gente conheceu o diretor do Groupon. Só que na época eu era de uma empresa que era concorrente deles, mas assim, eles eram muito maiores, né? Eu lembro que até um fato engraçado que ele olhou nosso cartão assim, que lembrava um pouco o Groupon, e falou, nossa, meio parecido isso aqui, né? Eu falei, tá vendo? Vocês estão copiando a gente. Boa, boa. E aí, assim, a gente se conheceu e naquele momento não deu em nada, né? Foi só a gente se conheceu e trocou contato. Quando a gente trocou contato, coisa de 4 semanas, 6 semanas depois, eu recebi um e-mail que foi... tem um amigo meu que trabalha na McKinsey e ele está criando essa solução na República Dominicana como investidor e ele precisa ter alguém que lidere a operação. E ele me indicou. E na época eu tinha 21 anos, eu vim assim de baixo, meus pais nunca me levaram para fora do estado de São Paulo, assim, né? O máximo que eu ia era de São Bernardo para Praia Grande uma vez a cada 5 anos. Então, eu não tinha passaporte, não falava espanhol, o inglês que eu tinha era o inglês quebrado, que eu não conseguia falar, e eu lembro que na época eu falei assim, eu sei que eu consigo fazer isso lá,
Mas eu nunca fui para outro país. Com 21 anos, também era, vamos dizer assim, imaturo profissionalmente falando ainda, né? Apesar de já ter vivido algumas coisas. E eu não falava espanhol, então eu falei, putz, beleza, eu vou aceitar o desafio. Topei o desafio, acho que era 4 dias antes de embarcar, fui naquele passaporte de emergência. Eu lembro que o cara pegou na minha mão assim, me arrastou para dentro da Polícia Federal para conseguir tirar o passaporte. E, cara, embarquei. Um dia antes eu comprei um livro que era Aprenda Espanhol e sabia falar rolar. Cheguei lá, eu lembro que primeiro dia assim, porque tinha um sócio local, ele me levou num restaurante que tinha um monte de mulher e a mulherada começou a falar. Na hora eu falei, caramba, isso é espanhol ou japonês? Porque a galera falava entre eles e eu não entendia nada. Mas em resumo cheguei lá com uma operação incipiente, né? Eu tinha uma pessoa que era uma dominicana, porque na época a galera ligava assim no telefone para fazer uma compra de $1. Era um negócio bizarro. Assim. Pensa que em 2011 o e-commerce na República Dominicana é Brasil em 2000. Então era extremamente ineficiente, assim. Tanto que não tinha meio de pagamento local, a gente rodava pagamento dos Estados Unidos, recebia em dólar, depois transferia para a República Dominicana. Tinha que fazer toda uma logística para conseguir operar. 7 meses depois, apesar de incipiente, já tinham alguns players que vendia, era geralmente marcas maiores no domínio local, né? Então, às vezes, uma farmácia, uma empresa de varejo. E também teve alguns players que entrou no mercado de compra coletiva naquela época. Porque quando a gente foi lá para criar, a ideia era o quê? Era a gente conseguir escalar e vender para o Groupon. Porque o Groupon tinha acabado de comprar uma operação, se eu não me engano, na época foi em Singapura. Só que quando o Groupon abriu o IPO, o valor de mercado começou a cair. Então não foi um movimento interessante para a gente naquele momento. Porque nossa ideia era o quê? Era escalar a empresa e entregar para o Groupon entrar ali na República Dominicana também. E aí esse plano não se concretizou, mas naquele momento ali eu tinha minimamente feito uma coisa que era, a gente tinha 15 pessoas no time, o negócio ele estava já break-evado desde o 3º para o 4º mês, a gente já era bem reconhecido, então lá a gente era como se fosse o peixe urbano do Brasil, aqui que você perguntava se todo mundo ia conhecer o peixe urbano na época, né? Então saía, o pessoal, pô, me gusta, que era o nome da empresa. Então, e a gente consolidou como o maior e-commerce do país nesse período. Aí passei o bastão e na época eu já estava estudando para criar uma empresa nos Estados Unidos. Imagina, né? Cara, saí do Brasil. 21 anos. Naquela época não tinha reserva financeira, porque o dinheiro que eu ganhava lá era muito mais para viver lá e eu também vivia algumas experiências, então eu gastava dinheiro. Acho que na época eu devia ter uns R$8 mil guardado. E eu me meti em criar uma empresa nos Estados Unidos. Nossa. Falei assim, não, eu quero construir uma empresa global, um SaaS. Na época a empresa chamava, hoje a galera fala de Growth Hacking e tudo mais. Em 2011 eu criei uma empresa que chamava Growthix, que era de ferramentas para impulsionar o crescimento de e-commerce. Só que ficou na incorporação. Incorporei a empresa, aí meu pai teve um problema de saúde, tive que voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil com, sei lá, R$3 mil. E aí, nesse período que eu voltei para o Brasil, a empresa ficou em stand-by, né? Porque para rodar uma empresa nesse porte, eu teria que primeiro dedicar bastante tempo e ter condição de conseguir persistir na jornada. Porque ali eu já não tinha um apoio financeiro do meu pai e da minha mãe. Né? Eu trabalho na internet desde os 13, 14 anos. Então, desde esse período, eu já sustentava a minha casa. Então, não tinha um contexto ali que eu podia ficar tranquilo desenvolvendo minha ideia por um ano para fazer o negócio acontecer. Voltei para o Brasil, tentei criar uma empresa que era de assinatura para apimentar o relacionamento dos casais. Na época se chamava Pimenta Box. Foi uma iniciativa que também não foi para frente por um contexto desse. Eu não tinha tempo suficiente para fazer a ideia vingar. E aí, na época, eu voltei ao mercado para fazer um dinheiro. Precisava conseguir pagar minhas contas e ganhar fôlego para uma hora empreender novamente. E lá eu fiquei por quase 3 anos, que foi aí que se conectou com 2015. Você quando foi tirar eu falei, o sabático. Eu vou parar, fazer um sabático e olhar para o que eu vou fazer nos próximos 10 anos. Boa. Que aí, na época, eu tinha 25 anos. Quer dizer, a tua jornada é uma jornada muito de altos e baixos, né? Você tem ali uma carreira bacana, com 21 anos já é um desenvolvedor sênior.
topa um desafio em República Dominicana que dá super certo, mas depois dá super errado por causa do Groupon. Aí vai empreender nos Estados Unidos, tem que voltar para o Brasil. Aí volta para o Brasil, tem que voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, não dá para romantizar, né, Diogo? Esse é o que eu... Acho que todos os episódios do PRcast, desde a primeira temporada, eu repito muito isso. Não dá para romantizar o empreendedorismo. Não tem nada de romântico. É muito difícil. E eu acho que não só lição, as pessoas não querem ouvir só conselhos, mas a gente não valoriza, falo todos os episódios aqui, dos erros. Os erros acabam sendo muito importantes para a gente, para orientar para onde a gente vai. Qual foi o seu maior erro dentre todos nessa jornada ali, que você hoje olha e fala assim, putz, esse erro aqui eu não cometo mais, mas é uma lição valiosa quando eu estou tocando agora a Fluency Pass? Eu diria que, se eu for falar de aprendizados, eu poderia ter alguns. O primeiro erro, eu acho que foi... Quando eu fui criar intercâmbio direto, eu só queria uma empresa que pudesse valer 100 milhões de reais. Então, ali, pensa que com 21 anos, eu fui criar uma empresa para ser global. E nesse contexto, já era... Eu quero uma empresa que tenha valor de mercado de bilhões de dólares. E global, né? Quando eu venho para o Brasil, eu me coloco numa posição de um lifestyle business, que é meio que um negócio que pode ser menor, um pouco mais ali sob controle e tudo mais, que era essa visão. Eu falei, bom, dá para a gente ser a maior plataforma de intercâmbio, expandir dentro desse mercado e ter um negócio aí mais ou menos de 100 milhões de reais Brasil. Então, em um determinado ponto, eu acho que eu deixei de pensar grande, porque quando eu me dei conta, de 2018 para 2019, eu estava já meio que, talvez um pouco desestimulado da minha própria empresa. E aí eu falei, putz, é por isso. Esse desafio não está grande o suficiente para mim. E aí eu resgatei aquela ideia de ter um negócio global, que foi aí, na virada de 19 para 20, que a gente transformou o negócio no conceito que hoje é a Fluency Pass. Porque antes era intercâmbio, hoje é o ciclo completo da fluência. E aí a gente cria uma marca global, com escola digital, conversação em grupo, aula particular e intercâmbio, entregando uma jornada completa que não existe nenhum depara mundial para entregar a mesma solução como a gente entrega. E isso para diferentes necessidades. Se você quer estudar inglês, se você quer fazer um intercâmbio, se você quer colocar na sua empresa para atrair e reter talentos, como um Gympass, um Total Pass, e na educação básica para escolas públicas e privadas. Então, perceba que aí eu estou num contexto que a gente começa a expandir para outros mercados, outros segmentos e também com possibilidades de locais diferentes. Porque agora o mundo está aberto para gente avançar no que seria uma ideia mais grandiosa. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Outro ponto que é bem importante também foi quando ocorreu a pandemia. A Fluency Pass, que antes era intercâmbio direto, era um negócio puramente de intercâmbio. E aí, quando aconteceu a pandemia, né, as fronteiras se fecharam, então a gente não podia vender, e o que a gente já tinha vendido... Você tinha que devolver. A gente não necessariamente tinha que devolver, mas a gente devolvia se a pessoa cancelasse, mas tinha um contexto ali cambial. Porque a cada momento o dólar, o euro ficava mais A variação caro, foi absurda. Absurda, e a gente tinha que ter aí um respaldo financeiro para não quebrar. Então, a gente teve um pouco de sorte, porque a gente fez dois movimentos. Um é que a gente entrou na pandemia com caixa já bem estabelecido, e durante a pandemia, ou até um pouquinho antes, a gente já vinha desenvolvendo um sistema para conseguir vender o produto já em dólar, em euro, e o estudante ficava aí com, vamos dizer assim, o ônus se variasse. Porque na hora da compra, o estudante podia escolher se ele queria já comprar fixado em real ou em dólar. Porque às vezes ele poderia comprar falando, não, mas depois eu vou pagar, eu acho que vai cair e tal. Então, com isso, a gente mitigou já um pouco desse problema. Então, aí, para mim, vem uma lição que, né, isso poderia ter levado o risco da ruína. E aí é uma coisa que eu respeito muito no mundo dos negócios, que né? Tanto que eu falo para minha equipe que é o seguinte: eu tomo decisão nível 1, você toma decisão nível 2. Nível 1 é o que define o futuro da companhia. E isso pode levar ao risco da ruína. Nível 2 são decisões do dia a dia.
até mesmo taticamente falando, né? Então, quando a gente só tem um intercâmbio, a gente está o quê? Refém de um movimento de mercado que pode criar um contexto de risco da ruína. Então, nesse momento, a gente expande para ter outras linhas de receita. Hoje a gente tem 5 unidades de negócio e dentro da esteira a gente tem de 12 a 14 produtos que geram receita. Então, se um para de gerar receita, naturalmente... O outro acaba compensando. Quer dizer, Exato. pelo que eu percebi da tua resposta, e eu acho que todo mundo viu, e talvez seja muito simplório resumir isso, mas em algum momento ali você percebeu que estava te faltando ambição. Que você estava acomodado no que você já vendia ali intercâmbio, estava bom, mas você tinha pensado outra coisa. É um risco. Como é que você se tira dessa zona de comodismo? De conforto não existe, mas como é que você se tira dessa zona de comodismo diariamente? Porque empreender é isso todo dia, né? Sim. E chega um momento que é meio que natural do empreendedor falar, puta, agora tá tudo bem, agora eu posso relaxar. Puta, agora tá tudo bem, agora dá para largar aqui. Qual que é o teu exercício mental para te tirar dessa zona? Eu acho que para mim, empreender sempre foi uma ferramenta para mudar o mundo. Então, eu me enxergo como uma pessoa muito idealista. Então, para mim, claro, quando a gente olha para o começo, é o que eu sempre falo, a galera pensa assim, vou começar a empreender e tal. Cara, eu comecei a empreender porque eu queria ganhar dinheiro, porque na minha mente, depois eu fui entender que eu não queria ver minha mãe passando necessidade. Então, era um contexto de, eu quero mais porque eu vim de baixo e eu quero, né, conquistar as coisas. Só que a questão ideal para mim sempre foi muito forte. Então, ao passo que o dinheiro não era mais um problema, porque não é que eu era, nossa, bilionário, mas eu podia fazer o que eu queria fazer. Se eu quero viajar, se eu quero comer num restaurante bom, talvez eu não poderia comprar um iate ou comprar um avião, mas era um contexto já que para o padrão comum já seria suficiente. Você já faz parte da minoria ali, né? Exato. Então, aí para mim ficou ainda mais evidente a questão de eu queria trabalhar com um propósito forte. Então, quando eu enxergo o Diogo como pessoa, eu enxergo que eu vim para o mundo para criar o mundo que as pessoas vivem. Então eu estou olhando, falando, como que eu construo o futuro da educação? Eu ter essa grande missão, para mim, é muito importante. Então, no momento que se resumiu a ser só dinheiro, para mim já não era interessante. Agora, é óbvio que a gente não pode ser hipócrita, que quando você resolve um problema grande, o dinheiro naturalmente vem na mesma proporção. Mas só o dinheiro, para mim, não me move. Agora, somente o propósito também sem dinheiro também não me move. Entende? Então, assim, são as duas coisas casadas, para a gente não ser aqui mal interpretado, né? Então, o que me move de fato é construir um mundo melhor. Hoje eu uso isso como um propósito para a educação. Então, quando a gente olha para a questão da empregabilidade, quando a gente olha para a educação básica, né? Então, educação básica eu olho ali no contexto que hoje, como que a gente pode entregar uma educação de qualidade por um preço acessível? Como que a gente entrega uma educação que prepara melhor os jovens agora da próxima geração? Porque construir Brasil não dá para você olhar só para a empregabilidade. Então você vê, a primeiro instante a gente começou a resolver o quê? Intercâmbio para adulto, inglês online para adulto. Quando a gente começa a expandir, eu falo, mas tem problema ali também. E aí eu entro no problema e eu vejo que qual é a solução do inglês? Eu passei por isso porque eu vim da escola pública. Eu tinha verbo to be até o 3º ano. E aí, quando eu entro como empreendedor no problema, junto com a minha equipe, e a gente começa a identificar todos esses problemas, fica inadmissível eu, como empreendedor, não enfrentar o desafio para resolver. E aí a gente vem e constrói uma solução que é minimamente 5, 6, 7, 8 vezes superior à solução atual, que é um material didático lá que não apoia o professor, que não desenvolve o professor, que não forma o professor, né? Porque hoje, quando a gente olha para a Fluency Pass, às vezes a gente entra, por exemplo, numa escola, o professor é de geografia dando aula de inglês. Como que você forma ele? Como que você trabalha a proficiência linguística desse professor? Ou um professor que está dando aula de inglês e tem inglês básico. Mas você acha realmente que ele vai chegar e vai falar, eu tenho inglês básico? Não. Cara, você sabe que usando isso meio que me deixa um pouco chocado, porque
eu sou um pouco mais velho que você, quer dizer, minha falta de cabelo não deixa eu mentir a idade, mas lá da minha época, meus pais já falavam assim, ó, aprender inglês vai ser o seu diferencial na carreira. Aprender inglês é importante. Estou falando dos anos 90. Eu imaginei que 25, 30 anos depois, 35 anos depois, a profusão de pessoas falando inglês seria muito grande. E pelo que você está me dizendo, não é. Exato. Ainda é uma deficiência enorme. Então me deixa um pouco chocado, porque é óbvio que todo mundo sabe que falar inglês é importante, mas por que as pessoas ainda não têm? É falta de acesso? É falta de preparo? Ou é falta de oferta? Eu acho que não é falta de oferta, eu acho que é falta de acesso. Por quê? Porque quando a gente olha para o Brasil, por que a gente tem inglês para adultos? Porque isso não foi resolvido na educação básica. Quando a gente olha proporcionalmente, o Brasil é o país com o maior número de escolas, proporcionalmente, mas um dos piores em proficiência de inglês. Então pensa, por que será que o Brasil tem o maior número de escolas, mas um baixo nível de proficiência? Porque quando a gente olha para os métodos de ensino, você não vai falar inglês indo uma vez por semana, né? E aí você fala, pô, Diogo, mas aí se eu tiver que estudar todo dia, aí vai, né? Talvez eu vou ter que pagar R$1.500, R$2.000. É por isso que uma proposta digital consegue trazer acessibilidade para por R$200, R$250 você conseguir fazer conversação todo dia, aulas particulares e tudo mais. Isso é o problema do adulto. Mas se a gente não trabalha a base, que é a educação básica, essa galera vai crescer e a gente vai ter que resolver na fase adulta. E isso, ao meu ver, tira demais a competitividade do Brasil no contexto global. Porque quando os Estados Unidos vem e terceiriza parte de algo na Índia, é porque lá você tem um contexto de inglês muito mais avançado do que no Brasil. Existem outros motivos? Existem outros motivos, mas esse é um deles, né? Quando a gente vai medir a produtividade do trabalhador, é óbvio que quem fala inglês procura soluções muito mais rápido, porque a pessoa já procura em inglês, ela vê um vídeo em inglês, e aí, naturalmente, ela soluciona muito mais rápido algo, porque ela acessa uma base de conhecimento que é uma base mundial. Ela não está em português, né? Às vezes eu estou em grupo de negócios assim, o pessoal dá uma recomendação de um livro, eu falo, cara, mas esse livro seria ótimo se você tivesse recomendado 10 anos atrás, que foi quando ele foi publicado. Hoje você está 10 anos atrasado. Só que aí, em seguida, vem uma pessoa e fala assim, nossa, esse livro é bom mesmo. Eu li ele ano passado. Eu falo, cara, você tá 9 anos atrasado. Porque assim, se você não fala inglês, você não bebe da fonte. A não ser que você esteja falando de um autor brasileiro. Mas as coisas estão rodando em alguns países anos à frente. É igual, por exemplo, hoje a gente fala de inteligência artificial, né? Na China não se fala mais de inteligência artificial. Nos Estados Unidos se fala de soluções incorporadas com inteligência artificial. No Brasil se fala de ChatGPT. Então você vê, a China já está no movimento pós-inteligência artificial, ninguém mais discute isso. Então, como que num contexto global a gente quer preparar uma nação de ponta se essa nação não fala a língua do mundo? É um contexto incabível. Então, por isso que empreendedores idealistas devem se esforçar para resolver problemas de Brasil. Óbvio que a Fluency Pass, como eu falei, é uma marca global. A gente não vai resolver só o contexto do Brasil. Mas o que a gente entrega como inglês, a gente entrega no Brasil inteiro. Agora, na educação básica, a gente comprou uma missão Brasil. E aí foi aí que surgiu a parte, digamos, B2B da Fluency Pass, né? Que é a oferta para escolas públicas e particulares, né? Foi por causa dessa missão que você abraçou e falou, não, cara, não dá mais para a gente ver só em adulto, entendeu? Eu preciso ir lá na base. Foi por isso que veio esse produto. O corporativo ele nasceu quando a gente começou a entregar essa solução para a empresa. Porque o funcionário ele já usava a Fluency Pass. Só que quando a empresa queria colocar isso como um projeto de inglês dentro da empresa, a gente não tinha, por exemplo, uma parte para dar visibilidade. Como que está o seu time de marketing se desenvolvendo?
como que tá o João, a Maria, o José? Então a gente criou uma forma de criar essa visibilidade para o RH, para ele acompanhar em tempo real o desenvolvimento do time dele. E outra coisa foi dar uma autonomia de troca de licença. Então, por exemplo, eu ativei aqui para 10 pessoas, mas o João já não faz mais parte da empresa. Não tem problema, troca a licença do João para a Maria, você não tem que pagar nada mais por isso, você já pode fazer aqui a alteração da licença. Então, ficou muito mais simples para a gente entregar uma solução para o RH. Aí a gente entrou no B2B, que seria uma oferta relacionada a empresas. Quando a gente cria uma solução de educação básica do infantil ao ensino médio, a gente consegue atender no B2B escolas privadas. Então, a escola, ela adquire a solução da Fluency Pass e aí a gente cuida do inglês dentro da sala de aula, né? Então, a gente forma o professor deles, a gente trabalha a proficiência linguística também do professor, né? E ele usa todo o nosso ecossistema para orquestrar isso dentro da instituição, assim como a gente também tem uma parte para governo, que aí a gente chama de B2Gov, né? Que não é um B2B, porque não é empresas, a gente acaba vendendo para estados e municípios para ajudar na democratização do ensino de inglês de qualidade. Boa. Cara, eu vou sair um pouco da temática ensino, educação e para uma temática que eu acho que é um desafio de muitas pessoas que nos assistem. E pegar um gancho. Você falou que quando você trabalhou lá no Walmart, a sala era 2, 3 vezes, tinham 5 pessoas. Quantos funcionários está a Fluency hoje? A Fluency Pass? 120. 120. Como é ser o CEO de uma empresa que tem 120 pessoas? Quais são os desafios de gestão que você enfrenta no dia a dia, assim, aquilo que você falou assim, isso aqui eu não estava preparado. Ou então você falou assim, isso aqui eu me preparei para isso. O que você enxerga hoje que é a tua maior dificuldade como gestor? Eu diria que a primeira é o que seria a natureza da empresa, né? Então, a natureza da empresa, eu digo, você é uma empresa que está capitalizada a mercado, por exemplo, ou não? Porque isso diferencia muito como você orquestra algumas coisas e como você paga o preço na jornada, né? Então a Fluency Pass é uma empresa que chegou no ponto que está sem nenhum real de investidor externo, por uma decisão minha, porque eu decidi investir e reinvestir como principal investidor da Fluency Pass. Só que para fazer isso eu tive que pagar alguns preços de gestão. Então, como eu empreendo 21 anos na internet, para mim, eu falo que eu sou um empreendedor full stack. Igual o programador full stack. Uhum. Então eu sou um empreendedor que consigo navegar em todas as áreas, algumas com mais senioridade, algumas com menos. Então eu coloquei o meu empenho e esforço para resolver gaps de crescimento. Então a gente chega no momento atual que beleza, tem 120 pessoas, a gente passa por um movimento que é trazer pessoas que é uma junção de pessoas experientes de mercado com os prata da casa. E aí, às vezes, o experiente de mercado também pode ter alguns gaps ainda de gestão, né? Então, a gente começa a passar por um movimento de essas pessoas começam a assumir várias coisas que eu até então estava tocando ou fazendo redundância mais sênior. Então, ao passo que elas entram, criam uma necessidade também de desenvolver elas em termos estratégicos, elas em termos táticos e a operação, um desenvolvimento mais forte para as pessoas, né? Porque eu acredito que quando a gente passa mais ou menos ali dos 100 funcionários, ou até um pouco antes, a gente precisa ser uma boa universidade para conseguir atrair boas pessoas, e aí tem uma questão de marca empregadora e tudo mais, mas a partir do momento que essa pessoa entra, como que a gente consegue desenvolver elas de uma maneira mais previsível, né? Entendendo que a gente precisa formar um batalhão se a gente quiser crescer mais rápido. Então, hoje eu vejo que a principal dificuldade hoje a gente tem 46 vagas em aberto, né? Então, o que a gente faz agora, já nos próximos 2 meses? A gente está lançando um programa que a gente vai fazer uma formação de vendedores. Então, a gente vai ao mercado, no ABC, fazer uma seletiva com centenas de pessoas, trazer essas pessoas para o ecossistema da Fluency Pass, dar um treinamento imersivo para elas e ao final do processo, minimamente elas ganharam um treinamento sensacional, mas ao final do processo a gente tem a possibilidade de contratar parte dessas pessoas. Então perceba que a gente já não consegue mais fazer um contexto do 1 a 1, porque as coisas já não acontecem no tempo que a gente gostaria. Uhum. Então a lição agora desse momento é como que a gente escala
a parte de recrutamento e seleção, trazendo as pessoas corretas, engajando essas pessoas e trazendo elas para a execução do plano. Mantendo a cultura, né? Porque todo mundo fala de cultura e na hora que você passa a escalar, o grande desafio é talvez você manter atrelado a esse crescimento a cultura que desde a Fluency Pass, quando ela tinha, sei lá, 5, 10 pessoas. É isso aí. Mas para uma empresa que, de novo, vou repetir, vai faturar na casa dos 2 dígitos de R$ 1 milhão esse ano e planeja crescimento para 2025, o desafio continua sendo bom, que é crescer pessoas. Uhum. Mas também vislumbrando um mercado que você falou que ainda tem muito gap de acesso. Estou juntando as duas coisas para te perguntar. O que tem de novo? O que você vê de tendência? O que deve surgir que você ainda não acha que surgiu, mas que, principalmente o mercado de educação e ensino de idiomas, que eu acho que o que vocês vão liderar, né, nesse sentido? Qual que é a tua visão como quem está na área há bastante tempo? Quando a gente olha para o contexto de educação, aí eu posso falar tanto para crianças ou para adultos, eu vejo a IA cada vez mais presente, criando jornadas personalizadas, criando contextos de práticas dentro de contextos pessoais, né, ao invés de uma jornada fixa. A parte de simulação também com professores virtuais, ao invés de professores, vamos dizer assim, reais. Então eu vejo um blend, né, que é um misto dessas duas experiências como algo bem interessante. Isso eu vejo como o contexto de educação indo para os próximos movimentos. Quando a gente olha algumas coisas como força motriz, né? Então, o que é a Fluency Pass como benefício para a empresa? É um Gympass e um Total Pass. Então, qual é o tamanho de um Gympass e um Total Pass? Um dia, nenhuma empresa pagava para um funcionário fazer academia. Hoje já é natural ter um benefício nesse sentido. Então, a gente quer instituir que um dia todas as empresas coloquem o inglês como benefício primário. Por quê? Porque todo funcionário precisa falar inglês, independente da sua empresa precisar ou não. Então ele pega o dinheiro que você paga, que é 200, 250 reais, que te custou uns 400, e aí você pensa, pô, por que eu não pago então na fonte 50 reais e dou isso como benefício? Uhum. Não tendo encargos trabalhistas e ainda melhorando atração e retenção. Então, essa força motriz do corporativo, eu acho que é bem interessante. E a outra é da educação básica. Quando a gente entra como ecossistema, a gente abraça o aluno, o professor numa jornada híbrida de aprendizagem, a gente traz o pai para participar da aprendizagem, a gente cria visibilidade para a coordenação escolar, para a Secretaria de Educação. Então, a gente entrega de fato um ecossistema. A gente sai de um livro didático para um ecossistema completo de educação. E aí a gente tem o poder de disruptar toda a educação básica do Brasil. Então, qual é o tamanho disso? É um tamanho enorme, né? E aí, quando a gente pega o contexto que a gente estava falando de B2C para as pessoas e B2B minimamente para as empresas, a gente consegue levar isso também para diversos países ao redor do mundo. Então, aqui são dois aspectos, né? Um aspecto que é o mercado de idioma, isso é, momento atual e momento futuro, entregando como solução. E o ponto 2 que eu estou colocando aqui é como que a gente enxerga o crescimento olhando para os próximos passos da Fluency Pass. Tá. Falando de especificamente de gestão e unindo tudo que você contou até agora, tem muito empreendedor assistindo a gente e tem muito empreendedor que, principalmente no mercado de inovação, busca um investidor. E a tua história é sem investidor. Para você deu muito certo. Mas para muita gente, o investidor pode ser o único caminho viável para a empresa dele sair do papel, escalar, etc, etc. Para aqueles que tomam a decisão de empreender sem investidor, a tua mensagem é sim, é possível, dá para fazer. Mas, ao mesmo tempo, quais são... Você falou, eu paguei um preço por isso. Uhum. Qual é o preço que quem quer empreender sem investidor tem que pagar? Eu diria que quando você empreende sem investidor, você tem que garantir que o seu melhor investidor seja o cliente.
Então, o meu foco sempre foi em garantir que eu atendesse muito bem o cliente. Quando eu fui criar uma solução de intercâmbio, eu não olhei para ser amigo das agências. Não à toa, talvez eu não seja nem bem visto entre as agências. Eu nunca entrei na organização da associação das agências. Por quê? Porque para entrar lá eu teria que jogar um jogo similar ao que as agências jogavam, que não necessariamente era o melhor para o cliente. Então, o recado que eu deixo para quem vai empreender sem investidor, não que com investidor não teria que olhar, mas aí você redobre a atenção com foco no cliente, porque é ele que vai pagar a sua conta para você conseguir ir para a semana seguinte, para outra semana, para outra semana e para outra semana. Então, o foco no cliente é fundamental. Boa. E quando a gente fala de... A gente falou, gravei um episódio com o Gui Junqueira, que foi empreendedor também da EdTech, da Gama Academy, é sócio da Investidores. Ele falou muito de legado, e eu gostei muito desse gancho que eu queria levar para você. Quando a gente empreende com educação, e agora você é pai, né, tem uma filhinha, novinha ainda, mas tudo que a gente coloca na internet fica por muitos anos, né? Uhum. Eu fiz esse exercício com o Gui, vou fazer com você. Imagina que daqui 15 anos ela vai assistir a sua entrevista. Qual é o legado que você quer deixar para ela? Que mensagem que ela tem que extrair desse papo que a gente teve aqui? O legado é que não exista, em alguns anos, mais escolas de inglês para adultos, porque a próxima geração já será preparada pela Fluency Pass. Olha, isso é forte. E que mensagem você deixa para sua filha quando ela completar 15 anos, que é importante? Quando ela começar a estudar inglês na Fluency Pass, no infantil, ela vai perceber que a coleção criada já tem ela. Então ela é a criança da coleção. Tá vendo? Isso é muito forte, viu? Luísa, né? Luísa, daqui uns 15 anos, quando você assistir, liga pro seu pai, dá um abraço nele, que foi bacana, foi legal. Cara, quando a gente passou aqui quase um pouco mais de meia hora de papo, e eu tenho certeza que tem muito mais ensinamento para você passar. Mas quem está assistindo a gente, que fala assim, cara, preciso bater um papo com esse cara, preciso conhecer um pouco mais o Diogo. Como é que ele faz para chegar em você? É rede social? É e-mail? É telefone? Se quiser deixar aí, a gente coloca no crédito bonitinho, Instagram, LinkedIn, o que você prefere? Pode me acompanhar no Instagram, @DiogoAguilar_. E lá eu tô começando agora um movimento um pouco mais forte, né, de apoio, porque às vezes a gente fica no bastidor, né, a gente pensa, a gente sabe tanto, poderia apoiar tanto o empreendedorismo e muitas vezes a gente não está minimamente dedicando uma agenda para isso. Então, estou dedicando mais agenda para lá e lá eu espero contribuir um pouco mais aí com a jornada de todo mundo que está acompanhando. Está disposto a dar mentoria, bater papo com todo mundo para ensinar, porque querendo ou não, a educação é teu propósito de vida, né? É isso aí. Boa. Cara, queria te agradecer. Foi um baita papo aqui. Muito aprendizado. A gente não falou sobre muita coisa, mas eu acho que você deve voltar na terceira temporada para mais meia hora de papo. Mas foi um prazer te ouvir. Foi uma honra eu conhecer a tua história. Contar essa história para o mundo também é a nossa missão. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceito. Todo meu. E espero que a gente fale de novo, cara. Cara, prazerzaço. E espero ter contribuído aí um pouquinho com a jornada de todos que estão assistindo ou escutando o podcast. Com certeza contribuiu. Você aí que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia. Não esqueça de ativar as notificações, não só de YouTube, mas também de Spotify, uma plataforma de áudio. De novo, não consigo parar para assistir o episódio, mas consigo ouvir fazendo academia, no Uber, dirigindo, dá para você escutar, principalmente esse papo com o Diogo, que foi muito legal. Siga a PR nas redes sociais, a gente sempre antecipa ali os próximos convidados, coloca os cortes antes do episódio completo e, se tiver qualquer dúvida, manda e-mail, a gente sempre faz perguntas que às vezes vêm da nossa audiência. Mais uma vez, obrigado pela companhia, foi um prazer ter você aqui, até o próximo episódio, um abraço, tchau.